Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início a uma nova atividade de contagem do nosso material EMAI Volume 1, primeiro ano do ensino fundamental, ok? O objetivo dessa atividade é reconhecer os números já trabalhados e as regularidades que aparecem entre eles e os elementos que faltam, tá? Isso numa sequência aí de contagem decrescente. Lembrando que essa atividade está lá na página 43 do seu livro do EMAI. Então, separe o seu materialzinho, presta atenção aí na explicação da Pro e vamos lá para a nossa atividade, ok? Então, hoje, como eu disse no início, a gente vai trabalhar com a sequência decrescente. O que significa uma sequência decrescente? Significa que eu estou contando os números de trás para frente. E vocês já perceberam que em algumas situações é preciso contar de trás para frente? Conhecem alguma? Quem é que pode me dizer uma situação em que eu conto de trás para frente? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente inicia lá uma corrida, ou vai iniciar uma gincana, uma brincadeira, algo que precisa começar rápido, a gente faz essa contagem regressiva. A gente faz 3, 2, 1, já, certo? Outra maneira que é bem usada, tá? Pelo menos uma vez por ano, essa contagem regressiva é lá quando tá faltando os 10 segundos para dar meia-noite no Réveillon, lá na virada do ano. Então a gente conta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e feliz ano novo! Lembram dessa situação? Então, algumas dessas em que a gente utiliza a ordem aí decrescente, certo? Agora vamos trabalhar lá no nosso quadro. Observe esse quadro numérico, tá? Com qual número que ele inicia? Olha lá, qual é o primeiro número que inicia o nosso quadro? Certo? Dá para vocês verem aí que ele está iniciando no 30, tá? E ele termina em qual número? Ele terminou no U. Então, isso significa que a ordem dele está inversa. Ao invés de ir do menor para o maior, ele está do maior para o menor. Então, começa no 30 e termina no 1. Agora, olhem lá na segunda linha. Com que número começam os números da segunda linha? Tá? Isso é uma reflexãozinha para vocês pensarem. Ok? Agora, os números da coluna 24 iniciam em qual algarismo? Em qual algarismo? Preste atenção, onde é que está o número 24? E aí depois você vai pensar um pouquinho e vai ver nessa coluna onde aparece o 24, se inicia com qual algarismo, certo? Como eu falei antes, a gente também precisa aí encontrar os números que faltam, certo? Desse quadro, ok? Então, antes de começar a responder as questões, preencham o quadro numérico com os elementos que estão faltando, tá? Do 30 até chegar no 1. Mas, atenção, se esforcem para escrever na ordem decrescente. Se você achar que você não consegue, então você vai lá e começa a preencher a partir do 1. Mas se esforça um pouquinho e tenta fazer de maneira como está a atividade, na ordem decrescente, do maior para o menor. Feito isso, você vai responder as questões. Quais números terminam em 6? Na letra A. Qual é o número que está entre o 15 e o 13? Na letra B. Quais são os números que estão entre o 27 e o 22, lá na letrinha C? E depois você vai colocar esses números que estão aí abaixo, numa ordem decrescente, tá? Numa ordem decrescente.
Lembrando, preencham o quadro numérico, tá? Lá do início, tá? Na ordem decrescente, do maior para o menor, tá? Então treinem bastante a entender essas regularidades de trás para frente, do início para o final, né? Da ordem crescente, ordem decrescente, e aí isso cria-se um hábito e vocês vão conseguindo entender as regularidades dos números naturais. Uma ótima aula, até a próxima. Um beijo da Pro.